Seja bem-vindo a mais uma aula da BT Eletrônica. Nessa aula você verá capacitor polarizado de alumínio, capacitor polarizado de tântalo, os materiais usados na fabricação de cada um deles, uma tabela comparativa e os agradecimentos. Capacitores polarizados são um pouco diferentes dos capacitores normais ou das garrafas de Leyden. Claro que armazenam elétrons. A grande diferença é que são polarizados, ou seja, armazenam energia com uma polaridade específica. Comparando com uma bateria, esses capacitores também têm um polo positivo e um polo negativo. Se ligar invertido, esse capacitor poderá vazar o dielétrico e até mesmo explodir. Neste vídeo, vamos conhecer melhor o capacitor polarizado de alumínio e o capacitor polarizado de tântalo. Se acostume com esses termos, pois descrevem melhor esses tipos de capacitores. Quais as diferenças entre os capacitores polarizados de alumínio e os capacitores polarizados de tântalo? Posso trocar um pelo outro? Vamos começar falando sobre os capacitores polarizados de alumínio. Fabricados desde 1930, os capacitores polarizados de alumínio são bem conhecidos. Devido à grande área dos pratos que armazenam os elétrons, eles têm grande capacitância. São usados para armazenar e fornecer uma corrente estável para circuitos de corrente contínua alimentados por fontes de corrente alternada. O capacitor polarizado de alumínio não teve concorrentes até 1950, quando surgiram os capacitores polarizados de tântalo. Mas o alto custo do tântalo e o processo de fabricação deixaram esse componente em segundo plano, até a chegada da tecnologia SMD, materiais usados na fabricação do capacitor polarizado de alumínio. Uma camada de alumínio, pode ser usado também ouro, prata, cobre ou estanho. Essa camada é em formato de filme, o mesmo formato do papel alumínio que usamos em casa. Essa camada de alumínio puro é o cátodo. Vai também uma camada de papel molhado com eletrólito. Eletrólito é um líquido isolante. Essa camada é o dielétrico. Temos uma camada de óxido de alumínio, um tipo de alumínio enferrujado, oxidado, também em formato de filme. Essa nova camada é o anodo. Para aumentar a área superficial dos pratos, assim aumentando a capacitância, essas camadas são enroladas em espiral como um rocambole e colocadas um cartucho de alumínio que recebe um anel de vedação e dois terminais externos para serem soldados em nosso circuito. O formato desse capacitor pode ser radial ou axial e o tamanho depende basicamente da capacitância e do modo de fabricação. Podem existir capacitores polarizados de alumínio de mesma capacitância e voltagem, mas com tamanhos diferentes? Sim, pode. Depende do processo de fabricação. Um capacitor polarizado de alumínio de menor tamanho, ele será mais caro, pois o processo para oxidar o alumínio é mais aprimorado. É esse processo de oxidação da folha de alumínio que dá a capacidade de retenção de elétrons de carga elétrica. Demorou anos para os fabricantes de capacitores polarizados de alumínio adaptarem esse componente para a tecnologia SMD e recuperar parte do espaço perdido para o capacitor polarizado de tântalo, que vamos conhecer agora. Assim como o hidrogênio e o silício, o tântalo é um elemento químico extremamente duro, não reage quimicamente com quase nada. É da cor azul escura, usada em capacitores, reator nuclear, motores a jato e até em implantes médicos. Apesar de serem, em alguns parâmetros, melhores que os capacitores de alumínio, os custos e a tecnologia para a fabricação deixaram os capacitores polarizados de tântalo em segundo plano, até surgir a tecnologia SMD, que usa máquinas automáticas a temperaturas de soldagem mais altas. Uma temperatura mais alta, menor o tempo de soldagem. Quando a tecnologia SMD surgiu,
esses componentes se tornaram mais baratos e mais populares. Temos 3 tipos de capacitores de tântalo. O capacitor com folhas de tântalo, um material igual às folhas de papel alumínio, mas com coloração azul escura. O capacitor de tântalo em pó, esse é o anodo, e dielétrico líquido de ácido sulfúrico. E o capacitor de tântalo em pó e dielétrico sólido. O cátodo de tântalo normalmente é feito de óxido de manganês. Esses capacitores de tântalo, eles são menores que os capacitores polarizados de alumínio, mas têm maior densidade de capacitância. Densidade significa que ele consegue ter mais capacitância em relação à área dos pratos. Na tabela comparativa, usamos as informações obtidas em vários fabricantes. Veremos os pontos positivos e negativos desses 2 capacitores polarizados. Nessa tabela comparativa, do lado esquerdo estão os capacitores polarizados de alumínio e do lado direito as características dos capacitores polarizados de tântalo. O alumínio tem uma boa capacitância por volume, o tântalo tem uma maior capacitância por volume. Pode ser de 0,1 microfarad até 100 microfarad, enquanto que o tântalo vai de 0,1 microfarad até 1500 microfarad num volume menor. O capacitor de alumínio suporta até 2000 volts, já o de tântalo tem limite de 125 volts. O capacitor de alumínio tem alta corrente. Ele tem um ripple alto, enquanto que o de tântalo tem um ripple baixo. No de alumínio, a ESR é elevada. O de alumínio trabalha com frequências abaixo de 100 kHz. Já o de tântalo opera numa faixa maior de frequências. O capacitor de alumínio trabalha com uma temperatura máxima de 105 graus, enquanto que o de tântalo, o máximo, comercialmente falando, é 125 graus. O capacitor de alumínio apresenta uma corrente de fuga quando está ligada no circuito. Já o de tântalo, quanto mais puro ele for, menor é a fuga. Uma grande desvantagem do capacitor de alumínio é o tempo de vida útil. É estimado em no máximo 32.000 horas, comercialmente falando. Já o capacitor de tântalo tem vida útil ilimitada. Nos capacitores de alumínio, a tolerância é de menos 20% até mais 80%. Ou seja, se o valor nominal do capacitor é de 1000 microfarad, ele pode ter 800 microfarad até 1800 microfarads. Então você vê que a faixa de tolerância dele é bem grande. Já no capacitor de tântalo, a tolerância pode ser 5, 10 ou 20%. O capacitor de alumínio apresenta alterações na capacitância se ele for armazenado por muito tempo. Ele também apresenta alterações pela temperatura de trabalho e pelo tempo de trabalho. O capacitor de tântalo não sofre essas alterações. Outra característica do capacitor de alumínio é que o dielétrico dele é corrosivo. Já no de tântalo, ele é estável. O dielétrico no capacitor de alumínio, ele pode vazar e explodir. O capacitor de tântalo, ele explode. Finalmente, o capacitor de alumínio tem baixo custo e o capacitor de tântalo tem um custo maior. O custo diminuiu, mas mesmo assim ainda é grande. Como acabamos de ver pela tabela, nem sempre é possível trocar um capacitor polarizado de alumínio por outro polarizado de tântalo. Cada um deles tem funções específicas. Por exemplo, o capacitor polarizado de tântalo não pode ser usado em fontes de energia, em fontes ATX, por exemplo. Ele não tem essa característica devido ao ripple baixo. Já os capacitores de alumínio, eles têm uma vida útil pequena, normalmente de 6.000 horas. Aí você vira para mim e fala, mas eu tenho um aparelho que tem capacitor polarizado de alumínio e está funcionando há 20 anos.
Sim, eu também tenho um televisor que tem mais de 10 anos de uso e que está funcionando perfeitamente. Acontece que no televisor, o capacitor polarizado de alumínio, ele está trabalhando dentro das condições ideais de trabalho. Ele não está muito quente, não drena muita energia. Já numa placa-mãe, acontece o contrário. Ele drena muita energia e ele acaba aquecendo. A própria falta de circulação de ar dentro dos gabinetes acaba deixando o ar interno dentro do gabinete mais quente do que o normal. Isso daí diminui a vida útil do capacitor polarizado de alumínio. O capacitor de tântalo não sofre esse tipo de alteração. Chegamos ao final de mais uma aula da BT Eletrônica. Aguardamos você em nossa próxima aula.